Vamos explicar o grupo, gente. Por favor. Nosso grupo é composto por Vitor, Luciano, Charles, e a nossa amiga Flávia e a Simone, infelizmente, acabou desistindo. Então, eu vou passar a palavra agora ao nosso amigo Luciano, que vai falar um pouco sobre Skinner. Pessoal, assim, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para os que apresentaram o trabalho antes, eu não estava presente, porque uma série de coisas, assim, eu tive que dar uma estudada agora, mas, assim, depois que terminar aqui, salvo o resultado, eu vou ficar para poder apreciar os demais, né? Então, desculpe por não ter estado presente antes. Bom, e eu queria começar lendo uma frase para vocês aqui, que diz assim, ó: tanto quanto aqui nos ocupa, ensinar é simplesmente arranjar contingências de reforço. Entregue a si mesmo, em dado ambiente, o estudante aprenderá, mas nem por isso terá sido ensinado. A escola da vida não é bem uma escola, não porque ninguém nela aprende, mas porque ninguém ensina. Ensinar é um ato de facilitar a aprendizagem. Quem é ensinado aprende mais rapidamente do que quem não é. Essa frase pertence a um dos 3 pensadores mais citados do século XX, ao lado de Freud e Piaget. Um dos motivos pelos quais ele foi muito citado é porque ele era mal compreendido. Seu nome era Burrus Frederick Skinner, e de burro não tinha nada, né? Como a gente vai ver por aqui. Então, assim, Skinner nasceu em março de 1904 e faleceu em agosto de 1990. Teve uma infância estável, plena de afeto, porém com muita disciplina. Teve uma carreira frustrada como escritor e jornalista, fez doutorado em psicologia na Universidade de Harvard. Ele foi o mais famoso representante do behaviorismo, a corrente da psicologia fundada por John Watson, que determinou o pensamento e a prática da psicologia nas escolas e consultórios até os anos 50. E hoje compartilha o espaço com outras abordagens da psicologia. No início da carreira, Skinner dedicou-se à experiência com ratos e pombos, paralelamente à produção de livros. Criou pequenos ambientes fechados conhecidos como caixas Skinner, onde observava os animais de laboratório e suas reações aos estímulos. Notabilizou-se como pesquisador original, desenvolvendo o conceito-chave do seu pensamento, o condicionamento operante. É um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação. Com relação à educação, Skinner pregou a eficiência do reforço positivo, sendo contrário a punições e esquemas repressivos. Rejeitou noções como a do livre-arbítrio e defendeu que todo comportamento é determinado pelo ambiente, embora a relação do indivíduo com o meio seja de interação e não passiva. Autor de trabalhos controversos, nas quais defende o uso de técnicas psicológicas para a modificação do comportamento, com o intuito de melhorar a sociedade e tornar o homem mais feliz. A ciência de Skinner é chamada de ciência do comportamento humano. Se propõe a mostrar o que ocorre e não tem necessariamente um cunho ideológico nesse ocorreu. Skinner descobriu que o homem é movido pela satisfação, pelo prazer e pelas consequências de sua ação. Se elas forem punitivas, ele para de fazer o que está fazendo até chegar numa supressão chamada de supressão do responder, que conhecemos como depressão. No contexto escolar é conhecido como evasão escolar. Então, quando se analisa por que uma criança para de estudar ou não vai mais à escola, percebe-se que ela tem uma trajetória de consequências aversivas e punitivas. Dadas as condições adequadas, todo ser aprende. Não há aluno ou professor problema. Algumas considerações de Skinner. O ensino com muitos erros e tentativas gera consequências aversivas. Assim, se o aluno não vai mal numa determinada matéria e não consegue aprender, ele começa a ter aversão pelo que está fazendo e isso faz com que ele desista, né? Não há um reconhecimento, esse não reconhecimento faz com que ele não queira aprender e torna a educação uma coisa desagradável. E não é isso que Skinner preconiza.
Para Skinner, o aprender tem que ser suave, gostoso, agradável e gradual. Daí agora pode tocar o seguinte. Mais um. Seguinte, a pessoa instruída ela difere da não instruída, né? E seguinte, ele fazia através de 3 metáforas, que seriam a crescimento ou desenvolvimento, aquisição e construção, né? No caso, a primeira, que seria o desenvolvimento, é Deus que nós nascemos. O primeiro contato quando a criança nasce já está aprendendo com o ambiente, né? É através do ambiente. Ele usava muito o ambiente, Skinner. Então ele era assim a determinação dele. E ele usava também outras tabelas e gráficos que, conforme as crianças iam desenvolvendo através do contato com o ambiente, né? Daí ele usava como normas. Mas essas normas não podiam alterar o tempo nem o ambiente que ela vivia. Já a aquisição já é a parte onde que entra o professor. O professor que começa a dar os primeiros passos para a criança. Então, no caso de crianças tem crianças que se desenvolvem melhor, outras não. E como aquelas que não se desenvolvem melhor, o que deveria ser feito? Uma maior atenção para ela ter o gosto de estudar, poder sentir vontade e prazer no estudar. Isso seria a parte dele, que ele falava muito. E sobre a construção seria já na parte mais, quando o aluno já está captando melhor o que está sendo ensinado, a mente dele já está mais livre para o aprender. E nós, como os professores, devemos aguçar esse aprender dele. Fazer ele sentir-se útil naquilo que ele está fazendo. Minha parte seria isso. Agora estou acabando. Bom dia. Ainda falando de Skinner, né? Na versão gastronômica, o estudante tem fome ou sede de saber. Ou seja, o aluno vai para a escola para saber, ele não vai saber o que ele vai aprender, mas ele já vai com aquele conhecimento assim, ó, eu vou para lá para fazer o meu nome, vou escrever o nome da mamãe, do papai. Eles não sabem como fazer, mas eles sabem o que eles vão fazer, né? Como eles vão aprender, eles não sabem ainda. Digere os fatos e princípios, desde que não lhe seja dado mais do que pode engolir ou absorver. Em uma outra versão, ensinar é fecundar. O professor é semial. Propaga conhecimentos e engendra pensamentos. Implanta os germes da ideia e o estudante consegue, desde que tenha a mente fértil. Uma versão médica baseia-se na contaminação ou contágio, como essas expressões mostram. Transmissão é também uma metáfora plausível, se estamos falando de estados interiores ou entidades. Ou seja, o professor passa o conhecimento que ele agregou para o aluno. Ele não vai passar a sua conduta, né, para o aluno, ele não vai passar a sua posição, como é que eu vou dizer, a sua posição pessoal para o aluno. Ele vai simplesmente passar ao aluno o que ele aprendeu, o conhecimento dele, das matérias que ele está desenvolvendo. O professor certamente não passa adiante algo de sua própria conduta, como eu havia falado. O que é dito dele é que reparte ou distribui conhecimentos, possivelmente só depois de tê-los subdividido em significados, conceitos, fatos e proposições. A questão é isso, no caso seria o professor dar e o aluno receber essa informação. Seria o estímulo-resposta, nesse caso.
Bom, o que os companheiros, os colegas apresentaram sobre o Skinner já delineia, né, já determina, na verdade, qual que é o espaço da ciência que ele trabalha na educação. E o Skinner em si, como o Luciano nos lembrou, lá na apresentação dele, ele é um dos caras mais lidos, mas é um dos caras mais criticados, por isso mais lidos, né? E qual que é a crítica que tem? É esse determinismo que está presente na forma como ele compreende a ciência da educação e essa etimologia que nós estamos apresentando, da própria etimologia educacional. Então, esse determinismo, ele encontra reação por todos os construtivistas, mas eu quero dedicar, então, essa etapa do trabalho para a gente superar o preconceito, porque eu comecei o trabalho com muito preconceito. Eu tenho uma formação na área da comunicação e a ideia do behaviorismo é uma ideia que nos tira o poder. Tira o poder do receptor. Porque se a gente tem se a gente compreende o processo educacional como uma emissão, de um lado nós temos um emissor e no outro lado nós temos um receptor, o emissor ele tem uma determinada disposição para passar uma mensagem e o receptor tem que decodificar esta mensagem para poder compreendê-la, né? Esse determinismo behaviorista, ele de alguma forma já estabelece uma certa compreensão na emissão da mensagem. E aí tem todas as teorias hipodérmicas da comunicação que decorrem disso. Foi o início lá da era do rádio, etc. Foi o que ajudou a construir monstros como o nazismo, né, na Alemanha. Foram instrumentos de comunicação dessa ordem que trouxeram, na verdade, essas crises internacionais que nós tivemos no século passado, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial decorreram muito de posturas, né, adotadas como essa do Skinner. Mas, quebrando este preconceito, e da onde que consegui quebrar esse preconceito, foi pelo seguinte: nós todos somos terráqueos. O que o Vitor traz com muita frequência, a questão do estímulo-resposta, não é toda a ciência do Skinner. Ele parte da ideia da antogênese, portanto, nós somos, temos um corpo que é consequência de um processo evolutivo, né? Nós temos, aliás, essa nossa filogênese, né? Aí depois nós temos a antogênese, que corresponde à história pessoal de cada um, né? E aqui, bom, o doutor Luciano traz uma história pessoal, uma antogênese completamente distinta da nossa, que nos mostra, assim, ó, que nos dá uma ideia de flexibilidade do que a humanidade é capaz, do que cada um, ser humano, é capaz de superar e etc., né? E tem a cultura, porque todos nós nascemos com a proeficiência falante, etc., no entanto estamos falando português. Isso é determinado pelo local, etc., né? Apesar de que todos nós nascemos com essa condição de seres humanos, falantes, etc., mas o que determina a língua são outras questões relativas à nossa cultura. Aí, se a gente observar e ler o Skinner a partir destes princípios que estão na base dele, a gente tem que se perguntar, né? Uma pessoa que ela está instruída, ela é diferente de uma pessoa não instruída. É um princípio básico, né? Então, a partir daí a gente pode compreender que a educação de fato ela acontece, ela ocorre. Essa educação, ela molda o comportamento, certo? Molda o comportamento das pessoas. Uma pessoa mais bem instruída, ela vai ter mais condições de se portar socialmente do que uma outra não instruída, certo? Então, se nós vivemos hoje, aí a grande questão que eu trago e para vencer os preconceitos do Skinner, se nós temos hoje escolas, pegar uma sociedade desenvolvida, imperial, Estados Unidos, certo? Lá nós temos escolas, as melhores escolas, e ainda lá nós encontramos chacinas, certo? Há um problema nesse processo. Se para nós está dado que todo o processo de construção e etc., do conhecimento, ela acontece nesse formato, né, muito defendido, qual eu defendo também, né, muito bem lembrado por Vygotsky, muito bem trazido por Piaget, muito bem apresentado pelos colegas,
mas ele não está sendo suficiente, porque a galera está se matando lá na sala de aula. Entende? Então, talvez, tem eu não sou da mesma língua do camarada, né? Um segundinho, Charles. Seguinte, o Skinner era muito criticado porque ele era muito confundido com o Watson. Sim, Porque o pensamento deles era muito parecido, mas não quer dizer que ele... Walter Chu, né? Que é o nome do livro dele, né? Ele trata... É um romance, né? Em que ele inventa, na verdade, uma determinada sociedade, em que essa sociedade ela é acompanhada por cientistas. Então, os cientistas, de alguma forma, eles vão acompanhando o desenvolvimento das pessoas e elas vão reagindo, né, e se comportando de uma forma mais adequada dentro deste meio social. Aí ele foi muito criticado por conta disso, diz que é uma vil utopia e etc. Grandes escritores já do século passado faziam uma crítica contundente a isso. O maior problema é o seguinte: o behaviorismo de Skinner, ele não nos aparta das espécies animais. Nós somos animais, tão animais quanto um gatinho, um cachorro. E para uma galera que compreende o ser humano como algo divino, e tem um monte, né, de gente que acredita nisso, talvez seja, tem resistências com essa nova leitura sobre o homem, né? Então, sobre o ser humano, né? Então, isso gerou muita crítica e muita incompreensão sobre o trabalho dele. Mas voltando às escolas dos Estados Unidos, né? Então, para a gente poder compreender as críticas, né? Elas têm um fundamento religioso muito importante por conta da cultura ética e moral cristã. O ser humano ele é tratado com distinção. Darwin enfrentou os mesmos problemas, né? Mas se a gente tem toda essa capacidade de poder moldar a nossa cultura, o nosso comportamento, né? Da gente motivar interesses, né? Por que nós não devemos, na verdade, dedicar esta capacidade para que possamos regular os comportamentos de modo que nós não nos exterminemos, que nem quase aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Essa é a grande questão que o Skinner trata com clareza, né? De que ele acredita, de fato, a partir das suas máquinas de ensinar, que a gente reage, a gente tem uma reação comportamental, que a gente pode ter uma reação comportamental, esse comportamento ele pode ser regulado. Então, que nós utilizamos toda a nossa dedicação, a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de ensinar, a nossa capacidade de se relacionar, para que não nos matemos entre si, né? Outra coisa também, Skinner, como ele morreu em 1990, isso já vai 28 anos, coisas que ele falava está acontecendo hoje na educação, principalmente na educação no Brasil. E teve até uma revista, a Punch, na Inglaterra, que fazia sátira dele, fazia piadas dele, por ele ter o pensamento que ele tinha. Ele é considerado um homem acima do seu tempo. Todas suas técnicas ainda são estudadas hoje assim, mais apuradas, né? Para Skinner, os educadores são considerados o quarto poder, né? A quarta força, o quarto estado. Os três primeiros seriam aqueles que estão interessados pela sua própria sobrevivência, que são a religião, a política e o governo, né? Então, para os educadores fica a tarefa árdua, que é fazer com que o homem sobreviva nesse meio. Acho que é isso, né? Ou seja, em resumo, a criança aprende no meio em que ela está inserida, né? E quando vai para dentro da sala de aula, o professor passa os conhecimentos, como havia dito antes, passa os conhecimentos para que cada um possa assimilar do seu jeito. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, porém buscando aprender, buscando conhecer. E o professor apoiando e ensinando a cada um da forma melhor possível que ele agregue esse aprendizado. O mundo para a criança lá fora é uma coisa, quando ele chega na sala de aula, o mundo é outro.
Agora para pegar um gancho dos outros colegas, porque como é legal, né, a gente interage com vários autores diferentes, com várias perspectivas diferentes, né? E aí eu vi que um grupo apresentou a questão da avaliação. E como fica mais tranquilo de compreender os aspectos negativos da avaliação, se a gente observar ela a partir de um trauma em que a criança, ao ser avaliada ou ter um problema de avaliação, uma nota ruim, ela acaba agregando um trauma e não querendo mais se submeter àquela tortura que seria uma prova, né? Então, como é fácil de compreender a partir de uma leitura do Skinner uma questão dada como certa, talvez, né, dada como certa, que é o modelo de avaliação que nós temos hoje. Então, o Skinner, inclusive, ele trabalha uma ideia chamada de reforço positivo. Se tu quer que uma pessoa aprenda, como é que a gente pode, em sala de aula, dar uma aula e daqui um pouco, quando os nossos estudantes saírem, eles continuem querendo aprender, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, despertar o interesse naquelas outras pessoas, nos estudantes que estão ali nos assistindo, para que no final daquela palestra, né, o modelo nosso é uma palestra, é um show, né, como é que ela pode trazer aquilo para dentro da sua vida e aquilo fazer sentido para ela, e isso tem que ter uma relação de prazer, tem que ser uma relação e não uma relação de medo, uma relação de aversão, qualquer tipo de aversão. Então é um grande desafio para nós, futuros professores, né, tentar tornar as nossas aulas de uma forma agradável ao ponto da criança chegar em casa e ficar correndo para o livro para saber mais sobre aquilo que a gente estava tratando. A má condução disso é chamado reforço negativo. Tem positivo e negativo. Então, se o aluno não consegue aprender aquilo que lhe é ensinado, aquilo se torna uma experiência desagradável e faz com que ele não queira progredir, ele tem dificuldade no entendimento. Então, assim, aos professores, assim, cabe essa tarefa árdua de ensinar e ter a paciência e saber que cada um tem o seu ritmo. As pessoas, assim, todos não são necessariamente iguais, elas são diferentes e tem que se considerar esses aspectos. Então, tem que ir devagar, tem que ter o bom senso e talvez um pouco de sensibilidade para entender que eles não conseguem se desenvolver da mesma forma. Para Skinner, assim, o professor ser participante ativo, fazer uma aula expositiva, não é muito interessante, porque basicamente vira um show, né? Ele para e tem toda a sua atenção voltada para si e não consegue interagir. Então, assim, essa proposta de dar e não ter a contrapartida que é receber, a gente só consegue compreender isso na hora da avaliação. Hoje, por exemplo, nós temos aqui um exemplo disso, né? Nós temos uma colega que desistiu em cima da hora de não apresentar. Para ela seria isso um reforço negativo, porque ela acabou desistindo, ela não fez nada, ela não participou e achou que não poderia, que iria comprometer os demais colegas. Então, a gente, na hora, assim, tivemos que dividir a parceria dela para poder apresentar isso da melhor forma para vocês. E um exemplo positivo seria que Skinner falava já isso, e hoje em dia nós trabalhamos nas escolas com a inclusão, né? Ele já falava disso. E por que eu falo na inclusão? Porque na parte negativa, às vezes os alunos desistem de ir para a escola por esse receio, por esse medo, por esse rótulo, e terminam gerando aquelas ficais, que são as fichas, né, de alunos que faltam. E eles vão indo, vão rodando, vai passando o tempo, e eles vão ficando para trás. Ou seja, tem um lado positivo e tem um lado negativo. E o que a gente tem que fazer é incentivar o lado positivo. É isso? Deu? Deu.